Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e hoje falaremos sobre MDC, máximo divisor comum. Aula para o sétimo ano, em alguns tipos de escolas também é dado no sexto ano, mas nós vamos falar sobre máximo divisor comum. O máximo divisor comum, a ideia nossa é a seguinte: eu coloquei na tela aqui alguns números, sendo que são eles o número 15, o número 20, o número 30, o número 40 e o número 90. E já listei aqui os divisores desses números, ou seja, os números que conseguem dividi-los sem deixar resto. Então, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. De 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20 e por aí vai. Então, fiz essa lista aqui. Quem não sabe o que são divisores de um número, são aqueles números que conseguem dividir o número sem deixar resto e dão aquela famosa divisão exata. Eu tenho um vídeo, já está aqui, só sobre divisores, e falando e explicando isso. Então, quem tem dúvida sobre isso, aconselho que veja esse vídeo, que eu vou deixar junto com esse também. Agora, aqui no máximo divisor comum, eu quero que a gente preste atenção em algumas coisas interessantes. Eu vou falar algumas coisas que a gente já falou sobre divisores, que é o seguinte: o primeiro divisor de todo número, repare, sempre vai ser 1. Então, todo número, o primeiro divisor sempre será 1. E o último divisor de todo número sempre vai ser ele mesmo. O último divisor de 15 é o 15. O último divisor de 20 é o 20. De 30 é o 30. E assim sucessivamente. Então, a gente quer saber qual que é o máximo divisor comum, ou seja, quais são os divisores que se repetem entre alguns números e qual que é o maior deles. Existe uma conta para me fazer isso, ou sempre vou ter que abrir os divisores? Vamos discutir isso. Então, um primeiro exemplo aqui, vamos pegar o 15 e o 20. Vamos supor que a gente queira saber qual que é o máximo divisor comum entre 15 e 20. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: quais são os números que se repetem entre 15 e 20? O número 1, o número 5, somente. Não tem outro número que se repete. Repare, nesse caso, observando os divisores, a gente consegue saber que o MDC entre 15 e 20 é 5. Só que vale mais a pena do que ficar sempre abrindo os divisores dos números para depois comparar, ver os que estão em comum e depois achar o maior, a gente fazer uma conta com eles. E existe uma conta que resolve esse problema aqui, que é o seguinte: a gente vai usar uma fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Então, tanto o número 15 quanto o número 20, a gente vai fatorar eles em fatores primos. Quem também tem dificuldade em fatorar números em fatores primos, sobre o que é fatores primos, eu também estou deixando vídeos aqui em que a gente explica isso mais detalhado. Mas vamos lembrar lá dos números primos. O nosso primeiro número primo é o 2. E o 2, ele divide o 20, então a gente vai começar por ele. Então, o 15 não é divisível por 2, então a gente repete o 15, o 20 dividido por 2, 10. Por 2 de novo. 15 também não dá para dividir. E 10 dividido por 2, 5. Agora, repare o seguinte: eu não posso dividir mais por 2, eu tenho que dividir pelo próximo primo. E o próximo primo depois do 2 é o 3. Dividindo por 3, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 5. Agora a gente não dá mais para dividir por 3, pelo próximo primo. Aqui vai ficar 5, aqui fica 1 e aqui 1. Essa é a fatoração. No MDC, então, quando a gente vai calcular o MDC de dois números, a gente tem que observar a fatoração. Repare o seguinte: nessa fatoração aqui, por exemplo, a gente tem o 15 e o 20 foram divididos por 2, depois por 2, depois por 3, depois por 5. Mas repare, esse primeiro 2 aqui, ele dividiu só o 20. O 15 repetiu.
Esse segundo 2 aqui, ele dividiu só o 10. O 15 repetiu. Esse 3, ele dividiu o 15. O 5 repetiu. Somente esse 5 aqui, que dividiu os dois ao mesmo tempo. Dividiu esse 5 e esse 5. Quando isso acontece, analisando a fatoração, a gente vai selecionar esse 5. Se tivesse outro número selecionado além do 5, a gente deveria multiplicá-los. Como só tem o 5, ele já é o MDC. Mas vamos supor que não tivesse nenhum. Aí, o MDC seria o primeiro divisor de todo número, que é 1. A gente vai colocar exemplos disso mais para frente. Então, nesse caso, como 5, na sua fatoração, é o único número que dividiu os dois ao mesmo tempo, ele já é o nosso MDC. Então, seria uma maneira de resolver isso por conta, sem ficar abrindo os divisores de cada número. Então, a gente já consegue fazer dessa maneira. Vamos pensar numa outra situação aqui. Eu quero saber qual que é o MDC entre 30 e 40. Vamos analisar aqui os divisores que se repetem. 1, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 5, aqui eu tenho o 10. Esses são os divisores que se repetem. 1, 2, 5 e 10. Vamos lá, vamos observar algumas informações aqui interessantes. Vamos tentar fazer fatorando o número 40 e o número 30 ao mesmo tempo. Então, vamos lá, da mesma maneira que a gente fez o outro. Dá para dividir por 2. Repare que o 2 vai dividir os dois números. 40 dividido por 2 é 20. 30 dividido por 2 é 15. Ainda dá para dividir por 2. Divide por 2 mais uma vez. 20 dividido por 2 é 10. 15 não dá para dividir, repete. Divide por 2 mais uma vez. Dividindo por 2 mais uma vez, aqui vai ficar 5. Aqui 15. Não dá para o 2, o próximo primo é o 3. Dá para dividir por 3. Aqui vai ficar 5 e aqui 5. Por 5, aqui vai ficar 1 e aqui 1. Repare, vamos analisar agora a fatoração. Esse 2 aqui, eu devo selecionar ele. Por quê? Porque ele dividiu os dois números ao mesmo tempo. Já o 2 que está embaixo, ele dividiu apenas o 20. O 15 repetiu. O outro 2, ele dividiu apenas o 10. O 15 repetiu. O 3, ele dividiu apenas o 15. O 5 repetiu. Agora, esse 5 aqui, ele dividiu os dois números. Então, a gente também seleciona. Ou seja, aqui eu tenho tanto o 2 quanto o 10 que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, o MDC vai ser a multiplicação dos dois. E 2 vezes, desculpa, aqui é 5, né? Tanto o 2 quanto o 5, dividido os dois ao mesmo tempo. Então, vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Logo, o MDC é 10. Se a gente observar na fatoração, aqui, nos divisores aqui, o divisor maior que se repete é o 10 mesmo. Então, MDC é igual a 10. Então, a gente tem duas maneiras de resolver. Ou lista os divisores, que é a maneira mais trabalhosa de fazer, e compara e vê qual que é o maior, ou fatora e observa a fatoração, quais termos da fatoração dividiram os dois ao mesmo tempo, e multiplica eles. Outra situação interessante aqui, o MDC entre 20 e 90. Antes de analisar ali, vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar dar uma olhada. Vamos fazer já a fatoração de uma vez. Então, vamos fatorar o 20 e o 90. 20 e 90. Fatorando o 20 e 90, a gente pode começar dividindo por 2. E esse 2 divide os dois. Aqui fica 10, aqui fica 45. Dá para dividir por 2, aqui fica 5. Aqui vai continuar 45. Dá para dividir por 3, aqui fica 5, aqui fica 15. Dá para dividir por 3, aqui fica 5, aqui fica 5. Dá para dividir por 5, aqui fica 1, aqui 1. Repare o seguinte, esse primeiro 2 e esse 5 aqui, os dois dividiram os dois ao mesmo tempo. Aqui o 90 e o 20, e aqui os dois 5. Ou seja,
2 vezes 5 vai ser o MDC, nesse caso. E o MDC 2 vezes 5 é igual a 10. Ou seja, o MDC entre 20 e 90 é igual a 10. Vamos reparar aqui algumas situações interessantes. Se eu fosse analisar aqui, quais são os divisores comuns? O 1, o 2, o 5 e o 10. E o maior deles realmente é o 10. Mas a gente nem precisava de abrir, porque era basta fatorar. Uma outra situação importante. E essa situação é interessante porque MDC entre 30 e 90. Repare o seguinte, tá? Observe. O 30, que é um dos números que está aqui, ele já é divisor de 90. Ou seja, o 30 é divisor de 90, ou a gente pode falar que o 90 é múltiplo de 30. Quando eu tenho essa situação, sempre o MDC vai ser o menor dos números. Sempre vai ser um exemplo. Aqui, eu tenho 90 e 30, em que 30 é divisor de 90 e que 90 é múltiplo de 30. Ou seja, sempre que acontecer essa situação, a gente nem precisa fazer a conta. O MDC sempre vai ser o menor deles. Ou seja, o MDC entre múltiplos é o menor deles. A gente vai deixar claro isso e eu vou colocar aqui para a gente. Vamos fazer bonitinho aqui essa situação para ficar interessante. Então, aqui, 30 e 90. E a gente vai entender o porquê. Fatorando 30 e 90, dá por 2, aqui fica 15 e aqui 45. Dá por 3, aqui fica 5 e aqui 15. Dá por 3, aqui fica 5 e aqui 5. Dá por 5, aqui fica 1 e aqui 1. Os números que dividiram os dois ao mesmo tempo são eles. O 2 dividiu o 30 e 90, o 3 dividiu o 15 e 45 e o 5 dividiu o 5 e o 5. Ou seja, o MDC desses números vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, nesse caso, o MDC vai ser 30. Mas a gente nem precisaria fazer a conta, porque como é 30, já é divisor de 90, ele já seria o MDC nesse caso. Eu vou colocar um outro caso aqui interessante, só para a gente fazer um exemplo que eu ainda não falei, que é interessante. Vamos pegar aqui um MDC, que eu quero achar. Então, vamos perguntar qual é o MDC de 11 e 13. Repare o seguinte, o 11, ele é um número primo. E o 13 também é um número primo. Sempre o MDC entre dois números primos, ele vai dar 1. A gente vai entender pela definição de número primo. O número primo só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Os divisores de 11, 1 e 11. Os divisores de 13, 1 e 13. Logo, se os dois são primos, o MDC deles tem que ser 1. Mas, vamos fazer a fatoração deles, a gente vai entender que isso acontece com alguns casos que também não são primos, esse tipo de fatoração. Olha só, na fatoração desses dois números, eu tenho o 11 aqui e o 13 aqui, quando eu vou fatorar eles, o primeiro primo, que é o 2, não dá. O segundo primo, que é o 3, também não dá. O terceiro primo, que é o 5, também não dá. O próximo primo, o 7, também não dá. O próximo primo já é o próprio 11. Já dá. Dá para dividir por 11 aqui, o 13 repete. Depois a gente vai dividir pelo próximo primo, que é o próprio 13. Aqui vai ficar 1 e 1. Repare, nenhum número aqui, nenhum dos dois dividiu os dois ao mesmo tempo. Sempre que isso acontecer na fatoração, nenhum dos dois dividir os dois ao mesmo tempo, a gente vai colocar que o MDC é igual a 1. Sempre vai ser assim. E outra coisa interessante para a gente é que o MDC entre números primos sempre vai dar 1. Então, essa foi uma explicação rápida sobre o que é MDC. Gostaria de falar com todo mundo. Eu sou o professor Walter Bruno Santos. Qualquer dúvida, falem comigo. Estou fazendo um vídeo de MMC também. Tem vídeo de divisor, tem vídeo de fatoração. Tudo à disposição. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Ótimos estudos.